Plastic may contain chemical contaminant from manufacture alone with many additives to give them characteristics desired by producer, such as inflammable, more flexible, grease resistant, sterile, or to create many other properties. Many of these additives are Muitos desses aditivos são tóxicos and can be released during recycling and from recycling products. Recyclage et même à partir des produits recyclés. Dans plusieurs pays en Afrique particulièrement, mais au-delà, la Specific regulation. However, these plastic products, such as children toy, como brinquedos infantis, acessórios de cabelo, material de escritório e utensílios de cozinha, podem conter um nível muito alto de produtos químicos nocivos. Bom dia, boa noite a todo mundo. Em nome da Rede Internacional de Eliminação de Poluentes e da Biodetection Systems, tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos vocês a este webinário global. É maravilhoso vê-los novamente. Aqueles de vocês que têm participado fielmente da série de webinários da IPEN, e para aqueles que estão se juntando agora conosco pela primeira vez, uma recepção muito agradável. Um agradecimento especial aos delegados africanos que aceitaram o nosso convite para estarem conosco neste webinário. Eu sou Akil Ngangen e eu estou trabalhando como coordenador regional do IPEN para a região da África, e serei seu moderador para este webinário. E estou com vocês desde Camarões, cidade de Wandé. Antes de começarmos as apresentações, alguns lembretes. Esse webinário está sendo gravado e a gravação será tornada pública no canal da IPEN, no YouTube. Estão disponíveis interpretações de idiomas para árabe, francês, português, bahasa, indonésio e russo. Você pode clicar no botão de interpretação abaixo e selecionar a língua da sua escolha. Gostaria de convidar a todos vocês para completarem nossa pesquisa pós-webinário, que estará disponível no final do webinário. Por favor, fique também até o final para participarem da sessão de perguntas e respostas com os nossos palestrantes. Temos hoje uma excelente linha de oradores ou palestrantes que são todos especialistas renomeados nas suas respectivas áreas. Mas antes de mergulharmos nas apresentações, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Tadise Amera, co-presidente do IPEN. Sim, achei. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é Tadasa Sandoval, co-presidente do IPEN. Para aqueles de vocês que estando aqui pela primeira vez, ou estão sendo inclusos aqui pela primeira vez, tenho algumas coisas para mostrar para vocês. Talvez... Desculpem esse francês. Podem ver os slides? Can you see? Sim, podem vê-los? Muito bem. Então, para aqueles que talvez não conheçam o IPEN, é uma organização não governamental de 125 países, com muitas organizações da sociedade civil, e a nossa missão é trabalhar para nos livrar de plásticos tóxicos para todo mundo. E temos a oportunidade, uma
E como podem ver aqui as imagens do mundo, temos 4 regiões e a nossa missão é globalizar as políticas e o conhecimento global. E quando vemos alguns dos problemas no nível local, com esses problemas, com políticas internacionais, na área internacional, estamos impulsionando políticas internacionais globais para serem formuladas, e depois disso, e depois de ter essas políticas, vamos nacionalizá-los, e trabalhamos com o governo local para nacionalizar políticas globais, e não paramos por aí. Também trazemos políticas nacionalizadas, então essa seria a nossa forma local de trabalhar. Nos ligamos em todas as políticas através do trabalho global, do trabalho local para o trabalho global, como vocês veem. Como podem ver daqui e da agenda de hoje, para as discussões, os plásticos, a maioria das vezes, vem de tem uma crise de manejo por parte dos governos. Estão associados com químicos tóxicos e perigosos. Isso significa todo tipo de químicos, com outros aditivos, e estamos trabalhando com esses químicos perigosos, não apenas com desperdícios ordinários. E isso vem da extração e produção, e esses colocam para reciclagem. E na África, como sabemos, temos muitos plásticos reciclados, e recentemente tivemos algumas pesquisas para as atividades do dia a dia, nas cozinhas e no trabalho, com brinquedos também, e estão cheios de químicos que poluem e que são perigosos. Então, a África deve estar ciente disso, e isso é uma das oportunidades que estamos aproveitando para alertar e para encontrar formas de mitigar esses perigos da reciclagem de plásticos. Seguinte, por favor. Como podem ver deste slide, se publicaram uma série de publicações e estudos sobre plásticos, e vemos muitos de conteúdo nos plásticos reciclados em diferentes partes do mundo. Então, hoje, a agenda de hoje trata-se sobre a reciclagem desses perigos, porque dizemos que os riscos durante os processos de reciclagem, independente do que estivermos levando, vamos ver o que vai resultar. Temos tóxicos para dentro e saem tóxicos também. E na segurança ocupacional, e também com problemas ambientais neste processo. Não estamos encorajando o uso desses químicos, e temos uma campanha do impacto dos químicos no ciclo de vida dos plásticos, até da criação, transportação e despejamento, e esses problemas, o risco, são parte desta agenda. E nossa metodologia, vou dar agora o link e os pontos de discussão, e também podem visitar o website da IPIN para ver a nossa metodologia, que pode ser
obter das publicações que temos. Tendo dito isto, gostaria também de agradecer a cada um de vocês por dedicar o tempo para este assunto tão importante. E agora vou abrir esse webinário, felizmente, e eu espero que todos nós tenhamos deliberações muito frutíferas. Muito obrigado. De novo contigo, aqui. Muito obrigado por essas palavras. Ao lembrar, e o presidente discutir. Esse webinário visa discutir como o meio ambiente e a saúde humana dos africanos sofrem de produtos químicos tóxicos e resíduos importados. Mais do que em países desenvolvidos, a África tornou-se o destino das exportações ilegais de resíduos tóxicos e dos produtos químicos tóxicos também estão presentes em brinquedos, utensílios de cozinha e outros produtos de consumo vendidos nos mercados africanos. Temos 3 palestrantes para nos acompanhar sobre esse tópico. Vamos agora mergulhar na discussão e começando com a primeira apresentação. A nossa primeira palestrante é Jitka Sarkova. Jita é uma pesquisadora global do IVE e nos últimos 15 anos, Jitka trabalhou como voluntária e como ativista local e mais tarde como coordenadora de projetos internacionais e como assessora de pesquisa em Árnica, uma ONG com sede na República Tcheca. O trabalho de Jitka tem sido estritamente interligado com o grupo de trabalho da dioxinas, PCB, e resíduos do IPEM e tem envolvido a realização de vários estudos sobre poluentes orgânicos persistentes, POPs, e em produtos resíduos e meio ambiente. Jitka, contigo agora. Então, desculpem, aparentemente temos alguns problemas agora, Zida, com você. Jitka, agora, eu vou compartilhar a minha tela e começar de novo. Agora podem ver a minha tela, perfeito. Então, muito obrigado pela apresentação. Dos muitos milhares de produtos químicos utilizados industrialmente e também não intencionalmente produzidos, os poluentes orgânicos persistentes são um grupo muito específico de compostos dificilmente manejáveis e que requerem atenção específica quando se trata de projetar estratégias e medidas para eliminá-los do meio ambiente. Essas estratégias devem incluir a eliminação progressiva da produção e o uso de poluentes orgânicos persistentes nos produtos, mas essas estratégias não podem negligenciar a fase de limpeza dos resíduos, empilhar materiais de vestuário e interromper a circulação de poluentes orgânicos persistentes de resíduos para novos produtos. Infelizmente, os retardadores de chamas bromados não têm sido utilizados. Essas etapas essenciais, elas continuam a circular do lixo para novos produtos, incluído nos brinquedos, em novos artigos. Infelizmente, os retardadores de chamas bromados não têm sido utilizados. Essas etapas essenciais e continuam circulando do lixo para novos produtos. E essa história começa na década dos 70 do século XX, quando a chama bromada começou a ser produzida em massa. Os retardadores, a produção começou como resposta do fogo e começou com os cigarros. Essa solução resultou em padrões de segurança muito úteis e que duram e são válidos até hoje. Como resultado dessas medidas e aplicação
de retardadores de flama em muitos produtores, poderemos encontrá-los em muitos diferentes produtos nos nossos lares. Foi utilizado historicamente em móveis e foi utilizado, por exemplo, em televisões, e alguns sistemas de aquecimento de lares. E se utilizou também no isolamento das nossas casas. Começaram a estar onipresentes em muitos produtos até agora. O interesse público cresceu no tempo, porque eles estão presentes nos lares, mas também no leite materno. São conhecidos, são poluentes orgânicos e são muito resistentes pela composição em condições naturais e podem se transportar de grandes distâncias longe dos lugares de origem. Os BRFs têm impacto negativo na nossa saúde, incluindo danos aos sistemas nervosos, reprodutivos ou imunológicos, e podem aumentar e diminuir a inteligência dos infantes. As chamas bromadas, os retardadores também podem ser responsáveis pelo aumento do perigo de mortes e incêndios. Em seguida, os produtos que contêm retardadores de chama bromadas estão sendo aquecidos, incinerados ou queimados, e depois outras substâncias bromadas, inclusive brominadas, toxinas e furanos, estão sendo formados, e mesmo acontece quando os materiais contêm BRF e estão sendo aquecidos e reciclados. Como os produtos finais podem conter algumas dioxinas brominantes. Como resposta da interesse dos pesquisadores e do setor de saúde para a resposta da Convenção de Estocolmo, decidiu fazer uma lista de penta-octal-deca-modafil ad hexagramas para a eliminação global. Infelizmente, as partes declararam exceções específicas de reciclagem desta proibição até hoje. Significa que eles são permitidos a ser reciclados em novos produtos, e até agora há 4 partes na Convenção: Brasil, Coreia do Sul e outros que ainda têm as suas isenções registradas. Felizmente, a União Europeia, um dos melhores jogadores na reciclagem, decidiu tirar suas isenções de reciclagem em 2019. A nossa história começou nos 70 do século XX, mas infelizmente esses continuam circulando no nosso ambiente, os nossos produtos, como resultado de reciclagem até agora. E as nossas famílias continuam tendo um impacto dos produtos presentes nas nossas casas, mas não é apenas as nossas famílias nas nossas casas, mas também trazem um impacto em países de baixa renda, que são recebedores do desperdício tóxico. Esses países de baixa renda não têm capacidades suficientes e tecnologias suficientes para trabalhar com esses desperdícios. E temos algumas oficinas semi-oficiais de reciclagem que também têm algum impacto importante pelas
retardantes de chamas bromeadas. Esses produtos estão sendo brinquedos para crianças com esses tóxicos. Tivemos várias oportunidades para fechar esse espaço tóxico. Primeiramente, essas 4 partes da Convenção de Estocolmo deverão tirar suas isenções para não ter esses éteres contaminantes. Na Convenção, precisamos parar com a exportação desses tóxicos nessa Convenção de Basileia. Para o conteúdo de retardadores brominados, esse limite não será possível exportar desperdício ou lixo em países em desenvolvimento. Também precisamos colocar tecnologias para tirar esses retardadores de chama, e é impossível fazê-lo na Convenção de Basileia. E a IPEN continua ganhando dados e apoiar o desenvolvimento de políticas internacionais nas localidades locais. Aqui estarei colocando a minha apresentação com uma fotografia da Esther, que tem produtos tóxicos nas mãozinhas dela, que estão sendo feitos de plásticos reciclados. Ela tem aquele cubo grande, porque utilizamos ele como representante da nossa campanha, porque esses cubos estão feitos para desenvolver a inteligência das crianças, mas, de fato, a presença de retardadores de chama contradiz a intenção absolutamente. Então, agradeço muito por escutar e o seu interesse também. Muito obrigado por nos dar esse contexto tão importante desses químicos utilizados e essa razão da proibição. Então, esses nosso próximo palestrante é o Dr. Gilbert Coupeau. Gilbert formou-se em Geologia, Petrologia em 1994, e ele obteve esse doutorado em Geoquímica na Universidade de Kobe, no Japão, em 2004. E serviu como professor adjunto na Universidade de Goreguão, em Camarões, até 2006. E ele foi o cofundador e atualmente o diretor executivo do Centro de Pesquisa e Educação para o Desenvolvimento, uma organização sem fins lucrativos e não governamental com o objetivo de fazer a ponte entre a ciência e a ação na África subsaariana. Ele também é co-presidente do grupo de trabalho de metais pesados do IPEN, é membro do grupo de trabalho de dioxinas do IPEN, coordenador do Centro Regional do IPEN para a África francófona e co-diretor do Centro Africano de Saúde Ambiental, membro do Comitê Diretor do IPEN, representante do Grupo de Interesse Público no Grupo Central Africano sobre SAICM. Gilberto, agora é a sua oportunidade de apresentar. Obrigado por me apresentar. Minha apresentação é sobre os produtos químicos encontrados nos plásticos utilizados na África. Seguinte slide, por favor. A minha apresentação está neste slide, o esboço da apresentação está nesse slide. Seguinte, por favor. Agora,
Todos nós sabemos que o plástico contém produtos perigosos, incluindo POPs e produtos químicos disruptivos endócrinos. A África importa a maioria desses plásticos das diferentes regiões do continente. Isso faz do comércio internacional de plástico um comércio tóxico e também um transporte de longo alcance e dispersão de produtos químicos tóxicos através dos continentes. Seguinte slide, por favor. Esse slide representa os 4 países, os países onde fazemos amostra para esse estudo, como aqui temos o Marrocos, Tunísia, Gabão, Camarões, Tanzânia, Quênia e Etiópia. E do lado direito da slide, você verá a figura do produto principal como processo que inclui algumas coisas para meninos, algumas coisas de cabelo e outras de escritório e cozinha. Seguinte slide, por favor. Esse slide é muito importante porque mostra o produto químico perigoso que selecionamos para analisar no plástico. Como a maioria deles são proibidos nas convenções internacionais. Como a soma do PBDE, o penta, PBDE, o octal, foram proibidos desde 1999, sob a Convenção de Estocolmo. Temos também o DKPDE, que foi banido desde 2017. Temos também a soma de HDCD com a soma de alfa, beta, gama, que foram proibidos desde 2013. Também selecionamos a soma de NBFR, que são retardadores de chama não regulados, e uma classe de 6 produtos químicos. Isso virá um nome complicado abaixo dos slides. Esses produtos químicos foram analisados em microgramas por quilograma, ou seja, a 10ª potência menos 3 ppm. Seguinte slide. Esse slide apresenta os dados de Camarões. E você pode ver que dos 6 artigos de plástico que analisamos, os PBDE já estão regulamentados sob a Convenção de Estocolmo, que estão presentes em concentrações muito altas, acima do baixo nível de conteúdo POP. Isso é uma avaliação de 50 ppm, ou seja, agora impulsionado pela região da África para definir o lixo POP sob a Convenção de Basileia em Estocolmo. E você pode ver também que para o POP não regulado, encontramos nesse produto concentrações muito altas, mesmo considerando um baixo conteúdo POP de nível de 100 ppm, ainda temos alguns plásticos que têm mais do que esse nível, que se podem tolerar. E observamos que para o HBDC, que é o POP, que encontramos principalmente no material de construção, estão presentes, mas em muito baixa concentração neste produto. Seguinte slide, por favor. Esse apresenta dados da análise do artigo analisado na Etiópia e temos a mesma observação de que a soma do PBDE, que o regulamentado POP sobre a Convenção de Estocolmo, acima do agora, que agora promovemos o conteúdo nível de conteúdo local e ainda sabemos que nenhum POP regulamentado também foi detectado em alguns desses produtos, mas nem em todos. Mas quando já dizemos anteriormente, a soma dos DCBH é muito baixa e não foi detectada em alguns desses produtos. No próximo slide, apresentamos dados do Gabão. E ainda temos a mesma observação
de que essa POP regulado sobre a Convenção Internacional estão presentes em concentrações muito altas neste material plástico. E ainda notamos que parte do HVDC, do HBCD, é muito baixo, mas os detectamos em alguns dos plásticos. E temos o POP não regulado e o regulamentado que ainda está presente na maior parte desses processos plásticos no Gabão. Seguinte, por favor. Esse slide apresenta dados do Quênia. E do Quênia, observamos que temos um carro de brinquedo que tem uma concentração muito alta da soma PBDE, e sabemos que isto é em contato com as crianças e aproximadamente de uns 200 a 250 ppm. Isso mais de 5 vezes o valor limite que é promovido pela região africana, e ainda os detectamos em todos os outros produtos que recebemos desse país. Da mesma forma, temos a soma de nenhum regulamentado que está presente em quase todo o plástico que foi processado neste país. Seguinte slide, por favor. O próximo slide apresentou dados do Marrocos, e a observação é a mesma que fizemos em dados anteriores de países diferentes. Seguinte, por favor. A Tunísia, esse slide apresenta os dados sobre o produto da Tunísia. E o que é interessante nesse caso é que temos um material de cozinha que tem uma soma de HBSD que está próximo de 50 ppm, e ao contrário de todo o plástico que apresentamos de todos os outros países, em se tratando da soma do PBDE, é a mesma tendência que vimos anteriormente. E também descobrimos que nenhum POP regulamentado presente em quase todo o plástico que encontramos na Tunísia, que analisamos a Tunísia. Esse slide apresenta dados da Tanzânia, e a observação é a mesma, o comum é o mesmo, e o que é interessante aqui é perceber que sob o regulamento atual, a regulamentação da UE propõe o limite de 500 ppm para o plástico reciclado. Isso significa um programa de reciclagem de plástico para sucata e 4 para o veículo que vem de vida. E você pode ver a diferença de que se movermos a linha vermelha para 500 ppm e colocarmos esse material, ficaria limpo e permitido para ser utilizado por crianças e outras populações vulneráveis. Esse é o jogo ao redor de todos esses dados, que o limite que temos apresentado. Seguinte slide, por favor. O próximo slide é sobre as principais descobertas e as áreas mais altas. Isso é o que a maior concentração medida do PBDE foram encontrados em materiais de escritório, seguido de material de cabelo, brinquedos infantis, outros produtos de consumo e material de cozinha. O maior nível de HDCD foi encontrado em material de cozinha, seguido de brinquedos infantis. Em uma amostra da Tunísia, observamos também que dos 47 produtos analisados, apenas 8 foram analisados com níveis de PBD por baixo de 50 ppm, o que significa que 39 deles seriam considerados lixo POP no final da sua vida na África. Por último, consideramos que esse nível de
preparação, retardador de chamas, particularmente concentração PPDI e HBSD, não representa o uso intencional desse produto químico nesse produto, mas sugere que este novo plástico importado para a África foi produzido, feito a partir da reciclagem de lixo eletrônico e o veículo, enfim, da vida útil. O componente plástico contém altos níveis de retardador de chamas tóxico, e isso é muito preocupante. Seguinte slide. Esse slide é sobre o desafio. Esses dados estão apresentando, porque vemos que a maioria destes itens plásticos contém alguns dos PBDE que são regulamentados só baixo a Convenção de Estocolmo, muito acima do limite proposto de 50 ppm. Esse é o limite de conteúdo local impulsionado pela África. E quando essas coisas se tornarão resíduos, estamos muito preocupados como eles serão manuseados, considerando a forma como esses resíduos são geridos no continente. Aqui falamos, essa slide fala por si só sobre como os resíduos sólidos municipais são gerenciados em quase todos os países do continente. São colocados no dormitório, eles são colocados no lado e às vezes são queimados em céu aberto e às vezes pode ver quando eles são queimados abertos. As cinzas restantes, e que são muito poluentes, e quando são colocados no lado do dormitório, as fugas são muito grandes. E como podem ver do lado esquerdo da slide, esses produtos químicos são transferidos para o ambiente. E essa transferência desses produtos químicos tóxicos para o meio ambiente representa um sério efeito ambiental e de saúde, e sobre isso estaremos ouvindo sobre as consequências na saúde humana, na apresentação que será dada pelo Peter. Seguinte, muito obrigado por sua atenção. E se houver alguma pergunta de acompanhamento a respeito deste estudo, não hesitem em entrar em contato através deste endereço de contato. Muito, muito obrigado. Muito obrigado por apresentar os resultados deste importante estudo. Como podemos ver, amostras coletadas em vários países da África, Gabão, Camarões, Marrocos, mostraram alto nível de aditivos químicos nocivos. Esta é também a razão pela qual os países africanos querem proteger seu meio ambiente e a saúde de seus cidadãos e pressionam para o estabelecimento de um nível mais rigoroso de baixo teor de POPs, de acordo com as diretrizes de Basileia e Estocolmo. Agora vamos à nossa apresentação final. Nosso próximo palestrante é o Dr. Peter A. Benchink. Ele é o diretor da Biodetection Systems em Amsterdã, na Holanda, desde 2006, e que está coorganizando hoje seu webinário. Ele esteve envolvido em testes de POPs, dioxinas PCBs e produtos químicos que causam ruptura endócrina desde 1993. E tem trabalhado e publicado muitos estudos sobre esses tópicos em vários países. Sua experiência científica está na análise química e biológica de todos os tipos de produtos químicos e de poluentes. Ele está envolvido em muitos projetos internacionais sobre bioanálise molecular e celular para o ambiente, alimentos e saúde pública, e é membro de vários grupos especialistas, bem como o consultor nacional relacionado a dioxinas, PCBs e disruptores endócrinos. Ele é autor de mais de 70 artigos
internacionais revisados, mais de 50 apresentações de conferências sobre dioxinas, assim como de vários capítulos de livros. Peter, a palavra é sua. Caros senhoras e senhores, muito obrigado por seu tempo para participar da nossa reciclagem de plástico tóxico. Estou muito honrado para falar com vocês sobre os efeitos tóxicos dos brinquedos de plástico feitos de plásticos reciclados nas células humanas. Meu nome é Peter Benish e do Sistema de Biodetecção. Agora vou falar sobre os principais fatos sobre as dioxinas poliadoxinadas, sobre as dioxinas brominadas no plástico e as dioxinas das dioxinas brominadas sobre a nossa toxicidade in vitro desses compostos, sobre os efeitos potenciais das dioxinas. Vou dar uma visão geral sobre os resultados químicos e biológicos, vou falar sobre o impacto na ingestão diária total, mostrarei também os efeitos das propriedades endócrinas desses brinquedos e produtos de consumo e finalmente darei a vocês uma perspectiva futura. Então, você vê do lado direito dos aqueles diferentes desorganizadores endócrinos, produtos químicos e POPs dos quais irei falar hoje. Agora, os principais efeitos sobre as dioxinas polialogenadas estão lá desde décadas, têm sido reconhecidas como poluentes ambientais. Temos aproximadamente 4.600 dioxinas mistas halogenadas, clonadas e bromadas. Se você tiver focalizar uma mistura total desses quadros, halogenados têm sido os mesmos clonados e bromados. Temos tipo de resposta tóxica. E há vários relatos em alguns países europeus que essas toxinas bromadas poderão somar até 50% da dioxina total. Há vários informes em alguns países europeus que essas toxinas bromadas poderiam somar até 50% da dioxina total, também na população em geral, a partir dos alimentos. Agora, temos agora os primeiros estudos publicados sobre essas dioxinas bromadas nos plásticos, mas, na verdade, isso já é sabido há muito tempo, que temos dioxinas bromadas nos plásticos. Já Hama, em 2001, e Takigami, em 2008, sabemos que temos elementos altamente brominados em tais plásticos e sabemos também que a partir das cinzas volantes e das cinzas de fundo que encontramos essas misturas de dioxinas. E também, Sindicu publicou em 2015 que encontramos isto, um plástico na área. Isso é bem conhecido. Agora, há muitas coisas escritas sobre a toxicidade das dioxinas brominadas, porque o meio ambiente saúde poderia estar em 250 EPCs para a Sociedade de Câncer, e já foram publicados há alguns anos. Em geral, sabemos que eles têm uma toxicidade muito semelhante aos clorodioxinas. Isso significa que altamente alteramos as funções cognitivas, alteramos o sistema imunológico e acrescentamos uma toxicidade muito grande, pontos finais, das dioxinas. E é claro que sabemos que as crianças são totalmente vulneráveis à exposição da dioxina. Agora, publicamos há muitos anos, há uns 20 anos, publicamos antes mesmo, Stephen Dizzy, antes mesmo disso, essas dioxinas polialogenadas, eles têm um risco de toxicidade muito semelhante. Dizemos que esses TCDs foram publicados em 2003, que você poderá que eles são muito semelhantes aos riscos. Portanto, temos uma ampla gama de 237 dioxinas polialogenadas que têm uma toxicidade semelhante. E isto também é acordado. É claro que isto nos faz preocupar por essas crianças comendo tal plástico na boca. Agora, estamos utilizando a nossa tecnologia de cores para o lado escuro, que basicamente é baseada numa linha de células de nível vermelho. Mas também neste estudo usamos a linha de células humanas para testá-las, assim como os produtos químicos desorganizadores endócrinos da linha micélula psicóticas humanas. Portanto, nesse bioensaio, usamos esses poluentes para, entretanto, a linha celular. E se você adicionar, então, essa tem uma proporção dos poluentes e obviamente,
Agora, nesses dias, é claro que temos sistema totalmente automatizados para ver, usando robôs para semear essas células humanas em placas de 96 postos. Depois, temos uma exposição de todo o corpo de Hamilton, que coloca esses poluentes nas linhas celulares. Então, temos um sistema robótico de alto rendimento no lado direito para detectar esses componentes. O primeiro passo são essas dioxinas bromadas em comparação com as dioxinas cloradas nesses bioanálises. E tem valores entre 0,1, 172, 1,14 para essas diferentes dioxinas polibrominadas e assim por diante. A toxicidade é muito semelhante, que se vê na curva de resposta, muito semelhante. Mas o primeiro estudo foi, então, testar a partir de uma grande variedade de países, uma grande variedade de plásticos preto, como você pode ver aqui, grampos de cavelo, tesouras de jardim e pistolas, coagiram e você provavelmente também verá no papel, no documento de Claremont Pudding, podemos ver a concentração que foi entre 5.500 a 380.000. Se você transformar os equivalentes tóxicos, você pode ver que o químico TQE, o que significa que realmente excedeu as 17 dioxinas, são bastante dominantes nessa análise. E a maior parte da toxicidade vem da octagem de peptídeo. O bioensaio é muito adequado, como você pode ver aqui nos resultados no meio. E se você observar o perfil químico, verá que o hecta e o octaforão estão dominando isso, causando essa toxicidade. O próximo passo foi, então, calcular qual seria a ingestão diária total a partir desses brinquedos contaminados, supondo que o bebê tomaria 8 miligramas por dia de sucata de matéria plástica. Isso levaria a uma amostra média de TQN das 2 vezes mais próximo de 1.000 picogramas de TQN por grama. Isso levaria à medida por dia. E agora, se observarmos as crianças de 12 meses de idade com 9 quilogramas de peso corporal, mas se vemos os dados da ingesta total, que agora está sendo discutida, é uma picograma. Agora, se observamos o TDI de diferentes crianças, de 6 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses de idade, você verá que todos eles são superiores à dose diária tolerável recomendada que é de 0,28 picogramas por quilograma de peso corporal. Portanto, acreditamos que este é realmente um impacto significativo e muitas vezes até maior do que o TDI recomendado. Também testamos esses materiais quando as propriedades de desorganização endócrina. Como você pode ver, os princípios testamos a citotoxicidade Calux com a terra e a inibição de hormônio masculino, e você pode ter todos esses brinquedos plásticos e produtos de consumo. Esses bioensaios também estão, na verdade, sempre no TR-455, aprovado para os catálogos de estrogênio. Agora, nosso teste... Agora, nossos testes também são quantitativos. Assim, se você os qualifica em estudo de equivalência, você verá que os níveis estão entre 8 e 4,45 nanogramas de ETU por grama por produto. E agora, se você considerar os talatos regulados na diretriz de plástico, que são 0,1%, você pode transformar essa concentração com os fatores produtivos em estradeu equivalência e equivalência da
flutamida, então você pode ter uma espécie de valor gatilho proposto. Então você vai, aqui no caso da ativação do hormônio feminino, haverá um grampo de cabelo no revestimento mais alto que os valores de gatilho proposto por nós. Em caso da inibição do hormônio masculino anti-ARK Lux, mesmo todos aqueles plásticos consumidores estarão por cima desse valor de gatilho proposto. O que nós também construímos e que sabemos esses produtos plásticos já também muito tetrabifenol A. Agora, nesse estudo, não conhecemos os resultados da análise química, então você pode ver aqui no meio deles o valor do micrograma, até 0,6836 tetrabifenol, 1 grama por produto. Agora temos também um bioensaio para aquilo que chamamos de TTRTK Lux, que na verdade está medindo a inibição da proteína transportadora do hormônio tiroidiano. E testamos esses extratos, bem como bioensaio, e também a faixa é muito semelhante, 3,8 a cerca de 400, o que mostra que a o tetrabisafenol é aqui o principal indutor da inibição do hormônio de transporte da tiroide, e certamente muito importante para avaliarmos também para esses parâmetros tóxicos. E você vê aqui também nesse gráfico que realmente temos um resultado muito semelhante entre o produto químico analisado de tetrabisofenol A e a concentração do tetrabisofenol no TTRT Calux. Agora, por favor, deixe-me dar alguma perspectiva futura. Como mostramos hoje, há níveis significativos desses PBDE nos brinquedos dessas crianças, e variando de 5.600 a 386.000 picogramas por grama, ou 3.800 picogramas de Q per grama. Os níveis de PBDD medidos estavam na escala encontrada na variedade de resíduos perigosos, e muitos excederam o limite proposto de resíduos perigosos clorados em mais de 1.000 picogramas por grama. Portanto, acreditamos que o uso de plásticos contaminados de brinquedos e produtos de higiene pessoal é uma via direta à disposição do consumidor e crianças e adultos, não apenas para PBDEs, mas também para dioxinas bromadas. E acreditamos que mais da metade dos produtos analisados no nosso estudo, esses níveis de PBDEs que atendem a atual proposta regulatória dos 500 ppm foram altamente contaminados por dioxinas. Então, pensamos que um sinal para o recálculo dos PBDEs, que podem representar danos potenciais para dioxinas permanentes. Agora, é uma demonstração também desses níveis de dioxinas são bastante altos, mas também os efeitos semelhantes aos hormônios estrogênio, que são os hormônios femininos, para o androgênico, que é a inibição dos hormônios masculinos, e também para a competição do transporte de hormônios da tiroide. Eles são encontrados nesses diferentes brinquedos. Portanto, acreditamos que, além disso, essa parte de toxicidade deve estar mais preocupada. Também confirmamos esses altos níveis encontrados no bioensaio, primeiro com a análise química para dioxinas polibrominadas, TTBRs e PBDEs. Esses valores altamente tais como os produtos plásticos também estão investigando porque as capacidades e as possibilidades de análise química não são tão altas para essas dioxinas polibrominadas. Precisamos de métodos rápidos de triagem com esses bons ensaios para também é urgentemente exigido como medida preventiva que os brinquedos e produtos infantis sejam testados e claramente indicados tais substâncias e que sejam encontrados aí. Muito obrigado por seu interesse e eu estou ansioso para nós a primeira discussão mais tarde. Muito obrigado, Peter, por apresentar sobre os efeitos tóxicos dos brinquedos de plástico, feitos de plástico reciclado sobre as células humanas. Antes de começar, você pode utilizar o chat box para formular suas perguntas. Iremos voltar daqui a pouco. O senhor Serge
reactor today. Eu- He served as president of the 10th conference Ele of atua como presidente da 10ª Conferência das Partes da Convenção de Roterdã e uma pessoa de recursos sobre as negociações de produtos químicos na África. Serge, é contigo. Merci, Achille. Je voudrais, avant de prendre la parole, remercier Desculpem, isso é qui a bien voulu organiser ce séminaire. francês, não consigo Donc, fazer a demander interpretação. à TADC de transmettre nos sincères remerciements. Esteve estreitamente envolvido em vários estudos focados na boa gestão de produtos químicos no Gabão e na África. Um grande obrigado a todos os nossos palestrantes por essas apresentações informativas. Amigos, agora estamos prontos para aceitar perguntas. Por favor, escrevam suas perguntas usando o botão que ia abaixo. Posso convidar os palestrantes a ligarem seus vídeos, por favor. A primeira pergunta que temos vem da África. Então, o participante quer saber se temos dados sobre o intradeus tóxico nos plásticos. Talvez alguém poderia responder essa pergunta. Obrigado, muito obrigado, Kiel, pela pergunta do nosso colega. Nesse nível, ainda não temos
dados de Sierra Leone, mas acreditamos que teremos dados dos 7 países apresentados e poderemos extrapolá-los na situação em Sierra Leone também. Mas reconheço que talvez isso seja útil ter recursos suficientes para analisarmos os químicos nos plásticos de mais países no continente para realmente apoiar a defesa e talvez as regulações para proteger as crianças e o ambiente sobre esses químicos, em particular os químicos que já estão regulados na Convenção de Estocolmo. Muito bem, talvez nós poderíamos falar sobre a reciclagem Bom, temos alguns relatórios sobre a reciclagem tóxica, não apenas da região da África, mas também da Ásia, Europa e América Latina estão incluídos nesse relatório. Já sabemos que a prática da reciclagem tóxica está no mundo todo. Então, definitivamente, estamos abertos a compartilhar dados suplementares. E para a pergunta, como que países podem se beneficiar da reciclagem de lixo tóxico? Não penso que o UVA tem forma de como as comunidades ou consumidores possam se beneficiar da reciclagem tóxica. O único que podemos fazer é basicamente separar o tipo de desperdício. Temos algumas técnicas para essa separação. Essas técnicas são à base de água, com conteúdo totalmente brominado, basados em metais, e você pode aplicar também, ou também temos métodos muito simples utilizados no setor informal de reciclagem. E essa separação, essa técnica de separação basicamente utiliza diferentes densidades do BFR, plásticos, porque sabemos que o BFR, a parte tratada de BFR, basicamente se afundam. E poderemos separar, temos uma técnica que pode transformar o desperdício POF, que pode ser aplicado. E não é a incineração, a tecnologia de incineração numa planta de incineração. Em contrário a isso, no processo de incineração, os retardadores de chama se podem produzir. Então, é uma das razões porque o lixo plástico e tóxico não deve ser exportado a países de baixa renda que não operam com tais técnicas. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Gitara. E eu quero dizer que esteve com esses vídeos e vocês poderão ter acesso depois da sessão. Agora, a outra pergunta vem de Afrin e ele quer saber se a maioria dos problemas vem da importação e agora aqueles plásticos que estão sendo produzidos nos nossos países. Temos alguma solução para isso? Essa pergunta vem da África. Talvez Peter poderia nos ajudar com isto. Sim, eu não sou especialista desse tópico, mas vemos que é muito importante ter regulamentações estritas para nos ter o controle de exportações, porque temos um guia e na cadeia de reciclagem precisamos nos focar nos países africanos para termos guias
para essas dioxinas. E também não temos dados nos aditivos plásticos endócrinos. Então, precisamos muito mais pensar em como podemos fazer que as regulamentações químicas também com testagem de toxicidade poderemos ter uma substituição. Então, se regulamos alguns químicos, então a indústria química poderá vir com novos. Então, também deveremos regular isto. Isso é para toda a África e também para a Europa, deveremos dizer, e para o planeta todo. Thank you, Peter. Obrigado, Peter. Eu poderia dizer mais algo aí? Sim, isso é muito importante, uma pergunta importante desde a perspectiva africana, porque não devemos negligenciar que estamos nos focando de plásticos importados na região da África, mas o problema aqui é que estamos dando uma alarme importante no fato de que temos uma urgência para parar o fluxo desses plásticos perigosos no continente, primeiramente, porque também geramos, existem algumas regulamentações ou políticas em diferentes países que promovem a reciclagem ou algo assim. E temos uma grande preocupação sobre utilizar essa reciclagem, porque toma muitas formas e práticas em diferentes países, onde vemos que talvez o plástico do desperdício eletrônico podem estar em espaço aberto para produzir talvez algum tipo de poluente. Isso deve estar já no país e pode ser produzir algum plástico utilizado no jardim, mas estamos nos focando em tentar fechar o fluxo da importação, primeiramente, porque isso seria uma grande quantidade de plástico que vem dessa forma, através dos produtos ou lixo. Então, pensamos que é importante também ver os plásticos produzidos localmente na África também. Muito obrigado. Eu também penso que agora é um bom momento, porque a Comissão Europeia começou apenas com o Tratado Verde para solucionar a poluição. Teremos uma comissão em fevereiro e temos uma tendência que também na Europa iremos nos focar mais fortemente nesse assunto que temos aqui. Esse foco na zero poluição, esse é o futuro verde. E então as pessoas estão mais abertas a discutir e também deveríamos escutar algo sobre a Ásia. É muito importante também. Agora, não temos muito tempo, mas poderemos resolver uma ou duas perguntas. Essa pergunta vem de Marrocos. Como utilizamos? É através da defesa ou informação primeiramente, ou há alguns outros médios? Talvez Serge poderia nos dar uma resposta à pergunta. Serge? Também eu poderia dizer algo, sim. Eu muito frequentemente falo com várias agências e institutos nacionais das dioxinas. Então, as pessoas estão muito informadas, mas é uma pergunta muito importante. Como avançar daqui? E talvez, eu não sei, mas na Europa, temos uma Comissão Europeia para juntar todos os países europeus. Isso é algo que talvez vocês precisam maior cooperação entre os países africanos. E seria muito mais fácil. Como controlar a exportação e importação? Temos uma crise de dioxinas, então deveremos limitar a exportação. Isso seria uma forma para poder nos juntar com uma associação africana ou asiática e talvez poderemos procurar de como poderemos ver que os
produtos sejam inspecionados. Isso que nós fazemos na Europa frequentemente. Ter um umbral de exportação e importação. E também os institutos de saúde pública que estejam nas nossas discussões. Mas eu vejo que isso está geralmente, na maioria dos países nos quais eu estou envolvido, oferece exportação e importação. E damos recomendação à indústria também para lidar com isso, porque a indústria deve cuidar disso e também as pessoas que estão nessas cidades de reciclagem. Obrigado, Peter. Talvez poderíamos ter algo sobre a África. Poderia eu adicionar algo? Isso é uma pergunta muito importante, porque como é que esses dados podem ser utilizados desde a perspectiva do Marrocos, dependendo como estamos interagindo com diferentes pontos das convenções de Estocolmo. E eu penso que não há forma mágica de resolvê-lo. Depende do background, de como opera as ONGs no país, mas esses dados, o ponto focal em dizer que agora estamos vendo plástico tóxico e na forma de produtos reciclados que estão vindo ao país e deveremos saber que esses químicos vêm de uma população e o ambiente. E talvez a África está pressionando para ver o conteúdo pop no plástico reciclado. Então, é bom utilizar esses dados para apoiar o conteúdo do PBDE e regular isso na convenção, e eu acho que isso é uma forma de utilizá-lo e compartilhar as informações. Poderemos vir da defesa, da compartilhamento das informações da defesa, ou talvez isso depende de qual é o trabalho principal que utilizamos para alcançar o continente. Serge, por favor, você gostaria de adicionar mais alguma coisa? I think Gilbert just made a very important point as far as advocacy is concerned. For me, the problem in Africa is that people who have the information lack the necessary means to disseminate it. Why am I saying this? Because I worked for the government and in close collaboration with NGOs and the civil society. While doing so, I understood the challenges the administration is facing to address such an issue when all is a priority. When everything is a priority, no country can individually engage on solving an issue such as toxic plastic management. I believe an approach like the SICOM regime is the type of initiatives that should include all the countries. They should be organized to find an adequate strategy. Serge, it seems that we have some problem of in connection with Serge. Unfortunately, we are not A having gente enough teve time. alguns problemas. Infelizmente, não temos muito tempo. Vamos agora para a última pergunta. Gita, Zita, please, can you answer this question? Gita, você poderia resolver essa pergunta? Sorry, it was hard for me to understand what Foi question. difícil entender a Question was pergunta. another one for me. Você tem uma pergunta mais para mim? Sim. So the question is about A pergunta é sobre
Esse problema de plástico tóxico tem alguma implicação global econômica? E poderia nos dar luz e falar sobre esta resposta no minuto? Uma resposta rápida, por favor. Um minuto. really sorry about due to Lamento muito, mas por causa de alguns problemas técnicos, não consegui entender a tua pergunta. Temos algum outro palestrante que poderia nos resolver a pergunta? Talvez Peter poderia dar-nos alguma ideia. Eu tive a mesma pergunta, não escutei nenhum tipo de pergunta. Repete, por favor. Não conseguimos ouvir a pergunta. Repete de novo. A pergunta é que se o problema de plástico tóxico represente um problema para a economia global? Sim, definitivamente. É, perdem a credibilidade na reciclagem. Sim, sim. A reciclagem tóxica está baixando a credibilidade na política da reciclagem. Com as técnicas de separação, deveremos utilizá-las para separar os diferentes tipos de lixo. E as técnicas para destruir devem se aplicar, e esse seria o passo final no processo. Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou com muita pena. Não poderemos resolver todas as perguntas. Para aqueles caros participantes, agora vamos ter a Roland para nos dar os comentários finais. Roland, por favor. Roland, você está aí? Sim, sim, está bem. Aqui está bem? Muito bem. Estou dizendo que estou muito contente de estar com vocês e eu acho que tomaram o meu tempo para acompanhar essas apresentações e esse webinário foi muito importante e falou sobre assuntos importantes, sobre a reciclagem de plástico. Então, eu quero dizer, como comentários de encerramento, com base em tudo o que ouvimos durante o webinário, eu vejo que todos nós poderemos ver que na África, o assunto a discutir é um problema muito sério para nós e há muitos estudos apresentados nas publicações do IPEN mostram a importância do problema e como os químicos perigosos estão nos afetando a saúde e o ambiente, especialmente algo do Dr. Gilbert na apresentação dele, quando ele disse sobre os resultados dos dados e as descobertas-chave. Esses dados nos chamam a ver, em verdade, os desafios tão sérios que estamos tendo. Então, minha pergunta seria, como é que agora os países africanos estão manejando a reciclagem de plásticos tóxicos, e a reciclagem tóxica? Isso seria a visão para o senhor Molly. Ele tem colaborado perante a sociedade civil. Então, estão fazendo algumas perguntas, e como dizemos, muitos países africanos regularizam os químicos perigosos em outros produtos, então deveremos ver por que não regulamentam isto nos produtos exportados. E se observarmos a produção global de plásticos, está crescendo rapidamente e se espera que se triplique nos próximos 30 anos.
Então, existe um problema sobre os governos africanos e seus oficiais. Não estou dizendo que todos, mas alguns oficiais africanos aceitam os produtos plásticos como vêm. E o problema é que temos pouco acesso aos aditivos utilizados para fazer os plásticos. E, finalmente, com as discussões e perguntas anteriores, quando ouvimos sobre as respostas dos palestrantes sobre a reciclagem, atualmente deveremos fazer algumas perguntas. A reciclagem de plástico é a solução, é a única solução e pode ser também está acontecendo nos nossos países. Então, como poderemos proteger a África dos africanos? Então, como oficiais governamentais, como cientistas, e todos nós, como pesquisadores, como poderemos avançar e como poderemos proteger os países africanos e os africanos? Estamos falando sobre as crianças. As crianças são vulneráveis, e não apenas as crianças, mas também nós, como adultos, somos vítimas, somos consumidores. E estamos a falar sobre uma produção responsável e um consumo responsável. Todas essas coisas nos estão chamando à ação. Então, a minha palavra final é: deveremos parar o fluxo de plástico perigoso e lixo perigoso, e realmente colocar políticas fortes para regular e controlar. E, como alguém disse, precisamos esses dados. Alguns países não têm dados. Como poderemos pressionar com a nossa defesa? Como nós, como organizações civis, poderemos colaborar com o governo para encontrar uma forma de solucionar esses desafios? Penso que como eu pego isso como resultado desse webinário, foi muito importante. Precisamos realmente, se voltarmos a começar a trabalhar nesses assuntos, isso está tendo um grande impacto na nossa vida. Muito obrigada. Obrigado, Roland. Muito obrigado por salientar alguns pontos importantes do webinário. Roland, também poderemos voltar a algum momento e comentar sobre isso. Peter, alguma coisa para adicionar? Sim, um discurso muito bonito. Eu concordo, deveremos ter mais dados, mais políticas, mais formas de parar isso, das jovens, fazer programas nas escolas, nas universidades sobre POPs, sobre reciclagem, e com os governos de toda a África também forçar a indústria a fazê-lo, porque também pensamos que na reciclagem temos poluentes do dia a dia e deveremos cuidar dessas pessoas também. E precisamos que todo mundo nos apoie. Obrigado pelo discurso tão bonito. Muito obrigada. Obrigado, Peter. Então, antes de encerrar, talvez, Gita, você poderia responder algumas perguntas que temos no chat. Gita, por favor. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por seu discurso e suas palavras. É um apoio dos seus esforços e gostaria de encorajar os oficiais governamentais que temos aqui nessa reunião para se unirem conosco para ter um grupo de trabalho conjunto. E isso é um ambiente onde poderemos influenciar
para o conteúdo de lixo pop e a importação de materiais tóxicos na África e em outras regiões no mundo todo. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Antes de terminarmos, amigos, esperamos que vocês tenham achado o webinário de hoje útil para o seu trabalho e o seu interesse. Obrigado por estarem conosco hoje e que todos vocês se mantenham seguros. Eu vejo vocês novamente em breve. Obrigado, foi um prazer, obrigado, tchau. Pietro. Bye. Bye. Merci. Adieu. Bye. Take care. À Goodbye. bientôt. OK. Au revoir.